Convido todos, irmãos, a abrirem suas Bíblias em Ruth, livro de Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 20 ao 23, mas nessa oportunidade nós vamos expor do verso 8 ao 23. A leitura inicial será do 20 ao 23. Diz a infalível palavra de Deus. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Deus de toda graça, Deus de misericórdia, Deus eterno, nesse momento, Senhor, que o teu povo anseia para receber de ti, Senhor, a instrução. Nesse momento, ó Deus, que os teus servos almejam durante toda a semana poder vir e prestar um culto a ti, te louvar, Senhor, te bendizer, te engrandecer e ouvir, Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer, a tua instrução, a tua exortação, a tua palavra, Senhor, fiel e verdadeira, a tua palavra, Senhor, de ânimo, de força, de vigor, o alimento das nossas almas, aquilo que nutre, ó Deus, que nos nutre para lutarmos, ó Deus, as batalhas, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e as potestades. Senhor Deus amado, que o Senhor se digne, mais uma vez, nessa noite, em nos falar, em usar um pecador, ó Deus, fraco, para trazer a tua palavra forte, para falar, Senhor, aos corações, às mentes, para despertar, ó Deus, nos despertar, às vezes, da nossa sonolência, para nos tirar, ó Deus, do nosso lugar de acomodação, para nos manifestar, Senhor, a tua grandeza e hoje, principalmente, a tua providência. Que o Senhor assim se digne em nos instruir, para que, fortalecidos, ó Deus, venhamos a bendizer o teu nome. No nome santo de Jesus, nós te oramos. Amém. Irmãos, o título do sermão dessa noite é O Resplandecer da Providência. O Resplandecer da Providência. A bela história que é contada aqui no livro de Ruth, ela vai muito além de uma história de amor improvável.
ela podia até ser classificada como uma história de amor quase impossível ou impossível de acontecer, por ocorrer entre dois personagens muito distintos. Uma jovem viúva moabita e um senhor de idade israelita. Sem contar todas as circunstâncias improváveis que aproximaram esses dois personagens. Uma que habitava nas terras de Moabe, que servia aos seus próprios deuses, que estava ali e muito provavelmente iria viver, nasceu, iria viver e casar como casou e morrer lá em Moabe mesmo. Mas, como Deus é um Deus soberano, Ele utiliza inclusive os pecados dos homens para fazer a sua vontade. O apóstolo Paulo, inclusive, em Romanos capítulo 3, nos traz essa verdade e nos clareia isso. Ele pergunta: mas se por causa do meu pecado vem a lume a justiça de Deus, sou eu responsável pelo meu pecado? E Paulo mesmo responde: sim. Foi um erro de Elimeleque conduzir sua família até Moabe, mas Deus utiliza o erro para cumprir a sua vontade, para conduzir a história da redenção do seu povo. Mas é verdade que precisamos lembrar de que Elimeleque pagou um alto preço pelo seu erro. Ele morreu e seus dois filhos também morreram. Essa história aqui, irmãos, é a manifestação da providência divina ocorrendo numa época em que o povo de Deus vivia cada um à sua maneira. Por que aconteceu do povo chegar a esse ponto? Porque eles desprezaram a palavra do Senhor. Eles desprezaram as advertências. Eles desprezaram os avisos de perigo. E chegaram ao ponto do povo de Deus, o povo que tinha a lei de Deus, os oráculos de Deus, os ensinamentos, as leis perfeitas, os decretos, que inclusive Moisés nos diz lá em Deuteronômio, que era um motivo de espanto para os povos vizinhos. Os povos diziam: quem tem leis? Que povos têm leis? Que nações têm leis como o povo de Israel tem? Deus deu tanta... foi tão gracioso para com o povo de Israel que a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, ficou admirada como os servos de Salomão se portavam, como eles se sentavam à mesa, se apresentavam. Ela ficou encantada com tudo aquilo. Chegar a um ponto do povo viver cada um segundo achava melhor. Mas Deus, na sua providência, vai agindo. Deus, na sua soberana justiça, o que é que fez? Pesou a mão sobre Israel, trouxe sobre Israel a fome. Por isso que Elimeleque deixou a casa do pão para buscar alimento em terras ímpias. Mas, irmãos, como dissemos, os planos dessa família foram frustrados. Quando Elimeleque morreu e os seus dois filhos, após casarem, também morrerem. O saldo, irmãos, foi de 3 viúvas pobres. O saldo que restou. Olha o preço que foi pago. 3 viúvas pobres. É nesse momento que a providência de Deus aparentemente está se escondendo por meio de eventos sombrios e obscuros, principalmente para a personagem Noemi. Agora eu quero que os irmãos prestem novamente atenção num detalhe. Essa personagem Noemi, para ela,
nas suas palavras, nós vemos que ela demonstra crer que Deus existe. Ela demonstra crer que Deus é soberano. Mas seu coração amargurado não consegue enxergar a providência de Deus. Por quê? Porque ela está olhando pelo prisma da aflição. Mas a providência está lá. E vai começar a despontar no horizonte com seus raios inequívocos por meio de Ruth, sua nora. Ruth começa a encarar as dificuldades da forma correta. Ela confia em Deus, ela age por fé, ela tem disposição, uma disposição humilde. E chegando lá em Belém de Judá, parte para colher espigas nos campos. E Deus, por sua providência, conduz os olhos de um homem temente a ele para ela, os olhos de Boaz. Esse é o raiar da providência. Os feixes de providência começam a alcançar a vida de Ruth e de Noemi. Mas meu desejo, irmãos, é lhes mostrar que a providência de Deus na vida dos seus filhos não se limita apenas a um ou dois raios luminosos. Em determinado momento, a providência de Deus resplandece. Como podemos enxergar o resplandecer da providência de Deus na vida de Noemi e de Ruth? É isso que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite. Como nós podemos enxergar? A partir do versículo 8, nós podemos ver, por meio do advento, de como Boaz trata Ruth. Ou seja, nós vamos enxergar a providência resplandecendo pela forma como Boaz age com Ruth. Olha o versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Irmãos, quando Ruth saiu cedo naquela manhã para colher espigas, muito provavelmente saiu de madrugada. Ela foi movida pela fé e ela foi também confiante na providência divina. Como mulher, viúva, pobre, estrangeira, ela não podia reivindicar coisa alguma a quem quer que fosse. A gente considerando, irmãos, a estratificação social, né, usando uma linguagem atual, a nossa sociedade normalmente ela é representada por uma figura de pirâmide, né? Você tem o topo da pirâmide, os mais ricos e abastados, e você tem a base da pirâmide, que são os pobres, os mais pobres, os miseráveis. Irmãos, Ruth estava na base da pirâmide, na posição mais inferior no contexto de Israel, daquela época. Ela estava na base lá. Por quê? Vamos lá. Viúva, sem nenhum provedor, pobre, sem nenhum recurso, e estrangeira. Olha a condição, irmãos, dela. Mas tem uma coisa, irmãos, que faz toda a diferença. Ela está ali confiada em Deus. Ela está ali confiante na providência de Deus. E Deus fez isso. Usou Boaz como um instrumento da sua providência misericordiosa para com Ruth e, consequentemente, com Noemi. Foi Deus que dirigiu o olhar de Boaz para Ruth ali no campo e pediu ao supervisor, seu supervisor dos trabalhadores, um relato a respeito dela. E quando Boaz ouviu atentamente o relatório, ele vai
então se dirigir a ela, mas ele não se dirige de qualquer maneira, ele se dirige de maneira gentil. Eu classifico até como assombrosamente gentil. Ele chega ao ponto de pedir que ela não vá para outro campo, que ele fique com suas servas. Olha o versículo 9. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então veja, ali, irmãos, a providência está agindo de maneira fabulosa. Ele mesmo tomou a iniciativa de alertar os servos para que não maltratassem, para que não tratassem ela com desprezo, não tratassem mal, com rigor. E infelizmente, irmãos, que eles ficassem atentos para que ele foi um alerta para que aqueles seus servos não se aproveitassem da situação, não cedessem ao seu coração corrupto. Muitas mulheres nessas circunstâncias eram molestadas nos campos. Elas não tinham quem proteger, elas não tinham a quem recorrer. Você lembra como é a pergunta que Boaz faz? Como Boaz pergunta a respeito de Ruth aos seus servos? Se você observar, ele diz: de quem é esta moça? Por quê? É aquele conceito, irmão, de que as mulheres, elas tinham uma proteção. Naquela época elas tinham um protetor, né? Não é questão de posse, não. Não, ela pertence a... ela é de protetor, ou seja, de quem ela é filha, né? Podia se perguntar assim: de quem ela é esposa? Então ele disse, ele tomou para si, irmão, já a responsabilidade de cuidado. E uma mulher, de novo, deixa eu dizer para os irmãos, que estava na base da pirâmide social. Uma mulher que não tinha nada para oferecer a ele. Ele era um homem rico, importante. Isso é a providência. Olha o cuidado dele. Olha, já disse a meus servos que, ao invés de tratar você mal, lhe tratasse muito bem. E se você tiver sede, você vai lá tirar água do poço. Você já vai pegar da água que foi tirada do poço. Porque o poço estava lá disponível. Quem tiver sede, ia lá e ia tirar a água do poço. Muito provavelmente com uma cordinha, né? Que jogava lá embaixo, que puxava para beber. Ele disse, não, nem isso. Você já vai pegar, você já tem toda a autorização para beber a água que está disponível ali, para você não perder tempo, não gastar suas energias tirando água, para que você utilize todo o tempo que você tiver disponível para colher as espigas. Como nós chamamos isso, irmãos? Providência. Por meio de que? Da graça de Deus, inclinando o coração de Boaz para favorecer Ruth. A Bíblia diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele o inclina, ele o move, ele o conduz segundo o seu bem querer. Então, por isso que eu estou mostrando, irmãos, agora não é um mero raiar da providência, é um resplandecer da providência, ao ponto de deixar Ruth admirada, impressionada. Olha só, irmãos, versículo 10. Olha o que é que ela diz. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? É como Ruth estivesse pensando, como um estrangeiro pode ser tão favorecido dessa maneira? Como uma moabita viúva pode receber esse tipo de tratamento aqui em Israel, nessa época em que nós vivemos? Ela sabia a época que estava vivendo. Ela tinha noção, ela não estava ali alienada das coisas. Noemi
deixou muito claro, não foi para ela, inclusive. Noemi deixou claro demais, Noemi até lhe desestimulou aí. Se eu não tenho o que oferecer a você, volte, 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 volte. Você vai para lá, mas eu não tenho nada. E aqui em Moabe você tem tudo. Irmãos, quando a gente não está com Deus, tudo é nada. E quando a gente está com Deus, irmão, nada é tudo. Está aqui. Deus é assim, irmãos, que Deus age quando faz resplandecer sua providência na vida dos seus filhos. E eu quero que os irmãos entendam aqui como a soberania de Deus, mais uma vez temos enfatizado isso, irmãos, que a soberania de Deus anda de braços dados com a responsabilidade do homem. Olha o verso 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Irmãos, um homem temente a Deus como Boaz sabia muito bem o que essa atitude de Ruth significava. Ruth desistiu de tudo e confiou sua vida ao Deus de Israel. Foi isso que ela fez. Ela estava ali movida por fé. E sua fé era da mesma essência do pai da fé, que também deixou sua terra e sua parentela e foi para onde Deus lhe guiou. Assim como Ruth, Abraão, na época Abraão, deixou seus deuses para trás, deixou seus laços sanguíneos para se unir aos da família da fé. Por isso, irmãos, que a atitude de Ruth é enaltecida por Boaz, que roga da parte de Deus bênçãos para ela. Olha o versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viesse buscar refúgio. Onde, irmãos, Ruth foi buscar refúgio? Ela foi buscar refúgio no lugar certo. E nós sabemos que ela não foi buscar refúgio porque lá tinha pão, né? Porque na terra dela também tinha pão. Na terra dela tinha tudo, aparentemente tudo que lhe era necessário. Tinha tudo menos o Deus de Israel. Então, irmãos, no momento de maior dificuldade da sua vida, ela agiu com fé e confiou em quem? Na providência. Ela não ouviu Noemi, nem seguiu o exemplo de Orfa. Conforme cantamos no Salmo 91, versículo 4 diz: com suas penas Deus te cobrirá, sob suas asas seguro estarás. É sua verdade, escudo e pavês, terror noturno não te assustará. Aqui cabe uma pergunta, irmão, de aplicação para nós, para nossas vidas. A pergunta é: onde temos buscado refúgio quando estamos em situações difíceis? Para onde temos ido quando as coisas apertam? Para onde temos ido? Quando buscou refúgio no Senhor, Ruth foi acolhida pela sua providência. A proteção do Senhor para ela se manifestou por meio inicialmente do olhar de Boaz, e nos seus campos encontrou refúgio. Agora, irmãos, veja a providência divina. Ruth sai de casa com o status de quê? De viúva, pobre, estrangeira, como uma ilustre desconhecida. Mas agora já não é desconhecida.
porque ela está sendo abrigada, ela está sendo cuidada. O resplandecer da providência vai mudando a sorte de Ruth. E ela diz no versículo 13: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Então veja como o status dela, irmãos, ela saiu de casa como um nada, e agora ela sabe que está sendo tratada melhor do que a serva de Boaz. E olha que Boaz tratava bem seus servos, né? Se trata um estrangeiro, como tratava bem seus servos? Como foi, irmão? Lembra como foi que ele se dirigiu aos seus servos? Hein? Ele disse, chegou aos seus servos, aqueles que estavam colhendo, e disse: o Senhor seja convosco. E sabe como seus servos responderam? O Senhor te abençoe. Você imagina como era a relação de Boaz com seus servos? Mediado pela palavra. Certamente qualquer um de nós gostaria de ter um patrão desse. E Ruth disse: o Senhor está me tratando melhor que suas servas. Irmãos, a providência divina foi tamanha, atentem bem para isso, que a princípio a gente percebe, né, a gente vê a princípio que a necessidade maior de Ruth era de pão, porque precisava comer, né? Mas a Bíblia diz que por meio de Cristo Jesus, Deus supre cada uma das nossas necessidades. Olha, aí ela, veja as palavras dela, mostram isso, olha. Me consolaste e falaste ao coração. Ou seja, ela tinha uma necessidade, né? O coração dela, ela estava naquela luta, ela estava naquela confiança, ela estava por meio da fé, confiando na providência de Deus. Mas Deus sabia como estava o coração dela. E aquelas palavras de Boaz não só proveram para ela a comida, a água, o mantimento para levar para casa, como também atendeu ao seu coração, aquilo que a gente não estava vendo. Boaz não estava vendo a necessidade do coração dela, mas Deus estava. E utilizou Boaz. Isso é providência. Isso é providência. Então, irmãos, Boaz também a consola e encoraja com suas palavras e ações. Olha o versículo 14. A hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou, ou seja, ainda sobrou. Boaz aqui, irmãos, está representando a figura de Cristo. Cristo tem cuidado das suas ovelhas. O que é que a Bíblia diz no Salmo 23? Que o bom pastor, ele conduz suas ovelhas a pastos verdejantes e a águas tranquilas, a águas de descanso. Versículo 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem ao seu servo, dizendo: até entre as cavelas deixai-a colher e não a censureis. Cavelas são os peixes, certo, irmão? Os peixes que se fazem, né? Da colheita. Então, deixa ela colher. Versículo 16: tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhe. Ou seja, você juntou o molho, solte no chão ali para ela pegar, garantindo uma grande quantidade de
alimento para ela levar. Irmãos, Boaz não somente ofereceu a Ruth seu campo, sua proteção, sua provisão, sua companhia e sua consolação, mas ainda deu ordem aos trabalhadores para que deixassem porções especiais para Ruth recolher. Ele fez muito mais, irmãos, do que a lei exigia. Por quê? Por causa da graça de Deus. A graça de Deus agiu nele. Você pode dizer, mas ele ficou impressionado. Ele fez isso porque ele soube o que Noemi fez com Ruth, fez com a sua sogra Noemi. Não, irmãos, é a graça, né? Falamos disso. É a graça de Deus, é a providência de Deus. Irmãos, Deus também nos trata dessa maneira. Suas misericórdias, a Bíblia diz, se renovam sobre nós a cada manhã. Ele é o Deus de toda graça. Suas bênçãos não se esgotam e são surpreendentes. A gente precisa crer nesse mesmo Deus. O mesmo Deus é o mesmo Deus de ontem e hoje, sempre. Ele vai ser. Olha o versículo 17. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara e foi quase um éfa de cevada. Eu pergunto, irmãos, Ruth podia imaginar algo assim quando saiu de casa? Podia imaginar. Ela saiu, irmão, simplesmente confiada na providência. Lembra o que ela disse para Noemi? Eu irei cegar adiante daquele que me favorecer. Eu não sei quem vai ser, mas eu vou confiando que Deus vai mover o coração de alguém. Só que ela não imaginou que podia ser, jamais imaginou algo desse jeito. Sua reação mostra isso. Eu pergunto, quem poderia imaginar? Ela saiu, reforço com os irmãos, com fé e confiança. Ela agiu pela fé, ela foi diligente. Ela disse, eis o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer por fé. Deus, né? Ela fez como Abraão. Deus proverá. Deus proverá. Eu vou. Aquilo que Deus me der, eu vou ser agradecido. Ela não saiu com, né, irmãos, com as expectativas. Mas Deus faz isso. É nessa hora sim, irmão, Deus surpreende, né? Deus surpreende. Ela, irmãos, veja, ela trabalhou o dia todo. Preste bem atenção. Boaz foi muito gracioso com ela. Agora preste atenção. Ela disse, agora eu posso descansar mais um pouquinho. Ela disse isso. Vou ficar aqui um pouco mais relaxada. Eu estava aqui pronta para o que der e viesse, mas agora eu posso ficar mais tranquilo, porque o homem foi muito bom comigo. Irmãos, versículo 17, ela apanhou naquele campo até a tarde. Ela começou de madrugada. O servo tinha dito, essa daí, ó, está trabalhando desde cedo, só um tempinho que ela foi ali, tomou água e ó, não para não, ela não para não. Foi isso que ele disse, pode, essa mulher trabalha, pensa uma linguagem aqui do Nordeste, trabalhadeira, né? Assim que é disso, é trabalhadeira, rapaz. É de se admirar. Antes de Boaz chegar, e depois que Boaz disse tudo aquilo, ela afrouxou? Não, aí ela trabalhou, disse, oxe, agora, eita Senhor, agora que eu vou colher muito. Apanhou até de tarde, saiu na rapas, foi a última a sair do campo. Toda disposição, voltou para casa com comida suficiente, irmãos, para ela e Noemi durante bons dias.
aqui quase um efa de cevada, utilizando, né, a tabela de medidas, pesos e medidas aí que a gente tem na Bíblia, eram 22 litros de cevada, irmão. Ela estava com mais de 20 quilos para levar para casa. Como é que nós podemos enxergar o resplandecer da providência na vida de Ruth e na vida de Noemi? Pela maneira como Boaz age, e também Boaz age para com Ruth, e também, irmãos, em segundo lugar, pela forma como Noemi reage ao retorno de Ruth. Por que nós estamos usando essas expressões? Lembra que nós falamos como ela reagiu às dificuldades no capítulo 1? Nós não vimos isso? Como Noemi reagiu às dificuldades. Agora vamos ver como ela reage ao retorno de Ruth. Versículo 18. Tomou e veio à cidade. Isso é Ruth. Tomou o peixe, tomou as coisas que ela colheu e voltou para a cidade. E viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Olha, irmãos, Ruth não apenas trouxe uma quantidade impressionante de grãos, mas ainda aquilo que sobrou do almoço, ela disse que vou guardar para Noemi. Ela está em casa, rapaz. Se sobrou aqui para mim, ó, já está prontinho, né? Eu vou chegar aqui com esses grãos, daqui que a gente prepara os grãos, você não sabe, né? Ele não tinha mix, né? Hoje em dia a gente tem mix, né, irmão? Bota um mix assim no copo, aperta, no instante que quebra o grão ali, olha. E não, liquidificador, batedeira. Então ela disse, hoje daqui que a gente pega essa cevada, que prepare, que torre, que faça pão, mas ali já morreu de fome. Eu estou aqui, vou levar um pouquinho para ela. Irmãos, eu creio que Noemi nunca tinha visto alguém ir rebuscar e trazer tanto mantimento. Olha só, versículo 19. Então ele disse à sogra, onde colheste hoje? Ela ficou admirada. Ela não disse, oh, graças a Deus, né? Veio tanta coisa que ela disse, onde foi que você trabalhou? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado e disse, olha, onde eu trabalhei, o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Agora eu quero que os irmãos percebam a diferença na reação de Noemi. Os irmãos sabem como ela chegou a Belém de Judá, não sabe? Como foi que ela chegou? Lembre também que, mesmo autorizando Ruth a ir rebuscar, ela não deu nenhuma orientação de onde ela fosse, nem deu palavra de ânimo. Ela disse, vai minha filha, né? Vá, só o que ela disse. Mas a providência de Deus estava resplandecendo na sua vida. Isso acontece, irmãos, porque a graça de Deus não depende de nós. Deus age apesar de nós. Então, de novo, aquele ditado popular que diz, faz por ti que eu te ajudarei, não cai por terra. Noemi não fez nada para Deus me ajudar, fez o contrário, né? Mas a graça de Deus é isso. É um favor não merecido. E eu fico pergunto comigo mesmo, irmão, há quanto tempo a palavra bendito não era pronunciada no lado de Noemi? Hein? Quanto tempo? Ela não apenas abençoou o benfeitor de Ruth, como também bendisse ao Senhor, porque ela sabia que a bênção vinha da parte de Deus. Ela sabia disso. Então, meu irmão, estão vendo como a gente pode confiar na providência? Nós podemos confiar. Ela vai resplandecer na vida dos seus filhos. Olha a mudança radical que ocorreu com Noemi. De amargurada, ela passou para abençoada. Abençoada.
como nós cantamos, né? O Senhor mudou a sorte desse ano. Então, quando Noemi viu a cevada, irmãos, rogou a bênção de Deus ao homem que permitiu que Ruth trabalhasse em seu campo. E quando ficou sabendo que esse nome era Boaz, bendisse ao Senhor. Olha o versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Não só depois desse tempo todinho que Noemi vai entender que a providência de Deus nunca havia lhe deixado. Nunca. E entendeu que a bondade de Deus era tremenda, que alcançou até os mortos. Quando ela saiu de Moabe, ela disse, como ela poderia dizer, né, que Deus estava, disse assim, Deus está pesando a mão sobre mim, Deus está contra mim. Foi isso que ela disse. Mas ela está vendo agora. Então veja, irmão, o raiar da providência se transforma num resplandecer agora. Antes estava obscuro, né? Capítulo 1. No início do capítulo 2, os raios começam a aparecer. E agora no desenrolar do capítulo 2, o resplandecer. Que grande mudança, né, irmão, no coração dessa viúva aflita. Isso aconteceu devido à providência que trouxe esperança, que foi concedida por Deus através de Boaz. Versículo 21. Continuou Ruth, a Moabita, né? Continuou falando com Noemi, dizendo, também ele ainda me disse, com os meus servos ficarás até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. A esperança, irmãos, de Noemi era decorrente de quem Boaz era. Ela disse, é um parente resgatador e também um homem rico e influente. Ela sabia quem era Boaz. Para os irmãos entenderem melhor o que era um resgatador, está lá em Levítico 25, do 25 ao 34. Um parente, irmãos, resgatador, podia livrar os familiares da pobreza e lhes conceder um novo recomeço, reiniciar sua vida a partir de uma dificuldade financeira, como era o caso de Noemi e de Ruth. Mas como destacamos, irmãos, Boaz foi muito além das suas atitudes. Muito além. Demonstrou bondade para com ela e um cuidado todo especial. Quando Ruth contou a Noemi o que Boaz havia dito, a esperança de Noemi se fortaleceu ainda mais. Porque foi isso que Noemi, já uma mulher experiente, uma mulher vivida, não experiente somente de vida, mas ela conhecia Deus. Ela viu ali a providência de forma agora inequívoca na vida dela. Concluindo, irmãos, o versículo 23. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Meu irmão, assim como a providência de Deus resplandeceu sobre a vida de Noemi e de Ruth, pode igualmente resplandecer sobre a sua vida. Cristo é o nosso bom pastor. Ele tem todo o cuidado com a nossa alma, principalmente com a nossa alma. A volta de Noemi para Belém de Judá, a importância maior não era porque tinha pão, era a alma.
era para ela experimentar dessa providência. Foi necessário, irmãos, Noemi experimentar dessa situação para ela poder enxergar a providência. Ela não estava enxergando, ela não estava vendo, ela não estava compreendendo. Os momentos de turbulência nas nossas vidas representam um tratamento de Deus, lapidando muitas vezes para tirar essas impurezas. Noemi estava com coisa no coração e Deus disse: eu sei como eu vou tratá-la. Deus é o cirurgião. Ele vai utilizar as ferramentas ali à sua disposição. Ele tem o seu bisturi. Existe um problema ali que precisa ser retirado. Então ele vai ali. E normalmente são, irmãos, as dificuldades. Então não pense que em meio a esse tratamento a providência está ausente. Porque no momento da cirurgia é um momento de dor, né? Momento de dificuldade, momento de tensão. Como é que o paciente vai para a sala de cirurgia? Ele vai meio tenso, né? É tenso. Os irmãos já disseram, os irmãos que passaram por isso, quando você está ali naquela maca, você está entregue, meu amigo. Você está completamente entregue. Você fica quase nu, inclusive. Não é nem você que caminha para a sala cirúrgica, é alguém que lhe carrega numa maca. Você vai para lá e você sabe que você vai apagar, você vai tomar uma injeção. Você vai apagar. Quando você fica acordado, você não pode fazer nada. A providência, irmãos, de Deus nunca está ausente. Na verdade, Deus sempre leva o seu povo pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus vai fazer, por meio de Cristo Jesus, o bom pastor, que as suas ovelhas repousem em pastos verdejantes e águas tranquilas. Então, irmãos, não existe motivo para não crermos na sua providência. Não há razão para o desânimo, para a tristeza, muito menos para a amargura de coração. A Bíblia diz lá em Romanos 8,34 que Cristo está à destra de Deus, intercedendo por nós. Sua palavra não falha e suas promessas todas se cumprem. Por isso nós podemos dizer com toda segurança que Deus tem o poder de fazer você repousar seguro em meio às dificuldades, em meio à crise. O cenário está nebuloso, está obscuro, está sombrio, a providência vai raiar e vai resplandecer. Não só raiar, vai resplandecer. Nos momentos em que jamais imaginamos, a providência está agindo em nosso favor. Até mesmo em face da morte, a providência continua presente, mesmo que não a compreendamos. E talvez, irmãos, vamos morrer até sem compreender. Então, irmãos, em razão de tudo que vimos até esse momento da vida de Noemi e de Ruth, o que é que nos resta fazer? Primeiro, enfrentar as dificuldades e reagir às dificuldades da forma correta. E depois, agir pela fé. E confiar na providência. Porque ela sempre está presente na vida dos escolhidos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.